Nós estamos começando hoje uma nova atividade, que é um novo estudo, que é chamado de Crescendo em Cristo. É um novo módulo depois daquele último estudo que nós fizemos, que foi do Evangelho de João. Então esse é praticamente um módulo depois dele, certo? Crescendo em Cristo. Então esse módulo ele é muito bom para quem está começando a caminhada agora na fé cristã, para quem está conhecendo agora, né, a fé cristã, ou pessoas que têm algum interesse de conhecer um pouco mais sobre a fé cristã. Então é muito bom para quem está iniciando e para quem está crescendo, certo? Então por isso que não vai crescendo em Cristo. Nós vamos falar nesse módulo muito sobre uma nova vida. Então essa primeira lição é mais uma lição introdutória, certo? Então vamos falar sobre a minha nova vida, né? Então como é que vai ser a sua nova vida em Cristo. Então, de início, eu gostaria que vocês escrevessem eu até marquei na apostila de vocês, escrevessem em uma folha de papel como foi que você entregou a sua vida a Jesus. Você vai relatar e dizer como foi a ocasião, o momento, tá? E o pessoal que está vendo o vídeo agora, você pode deixar aí nos comentários como foi que você conheceu a Jesus, como foi que você entregou a sua vida a Jesus. Comente aí, certo? Quem ainda não tomou essa decisão, quem ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você possa escrever os motivos também. Você pode fazer esse trabalho também, escrevendo os motivos no qual você ainda não tomou essa decisão, certo? Então, como foi que você recebeu a sua nova vida? Vamos começar assim, tá? Então, antes de você ter uma nova vida, primeiro você precisa reconhecer algumas verdades, certo? Quais são essas verdades? A primeira verdade, você precisa reconhecer que Deus o ama e quer lhe dar uma vida eterna. Então, eu acredito que Deus ele ama a todos e ele disponibiliza essa vida eterna para todos, inclusive para você que está nos vendo. Deus ele quer que você tenha a vida eterna. Em João 3,16, o que é que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Cristo ele quer que o mundo tenha a vida eterna, que o mundo não morra, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Segunda verdade, a B, que você reconhecer que você é um pecador. E o seu pecado o separa de Deus. Então todos nós somos pecadores. E os nossos pecados, elas nos separam de Deus. Então nós não temos como ser salvos continuando no pecado. Nós precisamos abandonar o pecado, precisamos deixar o pecado ou se arrepender do nosso pecado para que a gente possa ser salvo. Então, se todos nós somos pecadores, nós estamos afastados de Deus, então quem vai ser salvo? Em Romanos 3:23, Isaías 59, 2, em 1 João 1, 8 a 10, nós podemos ver essas verdades aqui muito claras, em que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E as iniquidades, ela nos faz essa separação entre nós e Deus. Então, os nossos pecados nos afastam, nos separam de Deus. Então essa é a segunda verdade. A terceira verdade, você precisa reconhecer que Deus nos ama tanto que ele deu o seu filho, Jesus Cristo, para morrer os nossos pecados. Então nós entendemos o quê? Que nós somos pecadores e nós estamos afastados de Deus, embora que Deus nos ame. Mas Deus nos ama tanto que ele deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, para que a gente possa ser salvos. Tem Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ainda quando nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós, certo? Então, essa é a única forma. Então se Cristo morreu por nossos pecados, então todo mundo está salvo. Aí vem a quarta lição, a quarta verdade que nós vemos nas Escrituras. E a quarta verdade é que você confiou em Cristo para perdoar os seus pecados e lhe dar uma nova vida. Então, Deus ele ama a todos.
embora que todos são pecadores e estão afastados de Deus, mas Cristo nos religa a Deus através do seu sacrifício, mas aí nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque precisam crer em Cristo Jesus, precisa crer nesse sacrifício, precisa entregar a sua vida a Cristo, se arrepender dos seus pecados para poder receber esse sacrifício de Cristo na cruz. Em Atos 16:31 fala: crê no Senhor Jesus e será salvo. São verdades que nós podemos aprender, entender nas Escrituras e precisamos guardar. Então, sabendo dessas verdades, responda algumas perguntas que eu vou fazer para vocês, e quem está assistindo aí possa também responder nos comentários. A primeira pergunta que eu faço para vocês: você crê que Jesus morreu na cruz por causa dos seus pecados e que também ressuscitou dos mortos? Sim. Segunda pergunta: você se arrependeu sinceramente dos seus pecados e pediu para que Jesus Cristo para entrar na sua vida? Sim. Muito bem. Terceira pergunta: você tem certeza que agora você é um filho de Deus e que tem a vida eterna? Sim. Então, um dos princípios é que a salvação é por meio, é uma graça de Deus por meio da fé. Então, você precisa crer nisso. Então, você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, você se arrependeu sinceramente, então, obviamente, você vai crer que você é salvo. Então, você precisa crer, acreditar que você é salvo, que você não vai perder essa salvação, porque foi Cristo que pagou na cruz um preço muito caro para lhe dar essa salvação. Certo? Então, se você tiver alguma dúvida ou não sente que é salvo, você não sabe se é salvo ou não, tem alguma dúvida a respeito disso, então leia o que Cristo lhe promete em João 10, versículo 27 até o 29. Ele diz assim, eu lhe dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. Então, Cristo, Ele é que nos deu essa vida eterna e Ele mesmo garante que nós não vamos morrer eternamente por Ele ter nos dado essa vida eterna. Então, você é salvo porque você creu em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que quem receber a Cristo como seu Salvador é salvo. E se você fez isso, então pode ter certeza que você é salvo. Agora que você confiou em Cristo, sua salvação passou das suas mãos para Ele. Certo? Então é Cristo que garante a sua salvação. É Cristo que nos dá essa salvação e é Ele que nos guarda até o último dia para que a gente possa ser salvo. Então você é salvo porque Deus o prometeu. Tem muita gente que acha que a gente é salvo porque ele mesmo conseguiu essa salvação. Não, ninguém consegue salvação e ninguém consegue se garantir salvo. Nós somos salvos porque Deus nos deu essa salvação e é Ele que nos garante ser salvo. Então por isso que nós, pelo menos nós batistas, nós acreditamos que nós não perdemos a salvação por conta disso, porque é Cristo que promete e é Ele que garante essa salvação. Então eu vou dar algumas sugestões aqui para a sua nova vida. Então agora que você tem certeza que você tem essa nova vida em Cristo Jesus, você precisa crer nele. E aqui estão algumas sugestões para que você tenha um crescimento espiritual. Então anote aí, anote em sua casa o que você precisa fazer para que você possa ter essa nova vida em Cristo. Depois que você ter essa nova vida em Cristo, como é que vai ser a sua vida a partir de agora? Então anota aí o que você vai fazer. Primeiro, você precisa ler a Bíblia. É o primeiro ponto. Você precisa criar o hábito de ler a Bíblia. Para saber o que Deus quer de você, como está escrito lá em 1 Pedro 2,9, um bom livro para começar lendo é o Evangelho de João. Então sugiro que você leia um capítulo do Evangelho de João por dia. Pelo menos um capítulo do Evangelho de João. Para quem não sabe, o Evangelho de João, ele é o quarto livro do Novo Testamento. A Bíblia é dividida em dois testamentos, o Antigo e o Novo. Você vai lá para o Novo. Aí o quarto livro do Novo Testamento é o livro de João. Então comece lendo o livro de João. Leia um capítulo por dia, ou leia alguns versículos por dia.
Então comece estudando o Evangelho de João, depois você vai estudar os outros evangelhos. O que importa é que você tenha essa prática de ler a Bíblia, certo? Segundo, você precisa confessar os seus pecados, tá? Então às vezes nós pecamos, mesmo que você entregou sua vida a Jesus, mas você comete erros, comete pecados, todos nós somos pecadores. Mas a diferença é que Cristo, ele está disposto a perdoar os seus pecados. Então, mas para isso você precisa confessar os seus pecados. Para que você possa estar em harmonia com Deus, né, como está em 1 João 1,9, você precisa confessar os seus pecados, certo? Terceiro, você precisa orar a Deus, ter o hábito de falar com Deus, sempre, todos os dias, constantemente, ore, fale com Deus. Orar é falar com Deus. Do jeito como eu estou falando com vocês, vocês falam com Deus. Então você precisa pedir a Ele o que você necessita, você precisa falar para Ele as suas fraquezas, as suas dificuldades. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, pastor, eu não consigo orar. Aí eu falei, então conte para Deus que você não consegue orar. Aí essa pessoa já está orando. Então você precisa falar com Deus, ter o hábito de falar com Ele como se fosse o seu amigo, uma pessoa que está sempre contigo. Quarto, você precisa ir à igreja. A igreja é um local muito importante, tá? É um local que tem pessoas que lhe ajudam. Onde você ouve a palavra, onde você se reúne com os irmãos, onde você louva a Deus junto, em comunhão com a igreja, em que você é ajudado também pelos irmãos, pela igreja. Você também pode servir a Deus também na igreja, fazer algo para Deus. Se você é grato a Deus, você pode demonstrar essas gratidões também servindo a casa do Senhor. Então, em Hebreus 10, 25, ele fala bem claro isso, né? Que a gente não pode deixar de se congregar, como é o costume de muitos. Então, para ter comunhão com os crentes e aprender mais da palavra de Deus, frequente sempre a igreja. Quinto, você precisa falar com outros. Então, você precisa contar para outras pessoas o que você está vivendo, o que você está passando, a sua nova vida, o que você está aprendendo. Em João 4,39 nós podemos ver muito bem isso, né? Então você compartilhar uns com os outros, contar para outras pessoas, né? Chamar outras pessoas para participar das mesmas coisas que você participa, também isso é muito importante. E por último, o F, você precisa lembrar que Deus nunca te deixará, tá? Então Deus vai sempre estar contigo. Por mais que você peque, por mais que você falhe, por mais que você caia, mas Deus está sempre contigo, sempre tentando te levantar, sempre tentando te erguer, sempre tentando te fortalecer. Deus, ele não mente, então Deus, ele nos prometeu, e se ele prometeu, ele cumpre, ele vai estar conosco em todos os momentos. Ok? Fechou? Então vamos. Próxima aula vai ser a lição 2, nós vamos falar sobre nossa nova vida em relação a Deus. Nós vamos aprender um pouco mais sobre Deus na lição 2. Até mais, tchau.